Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno. Estamos aqui juntinho, acredito que sim, na mesma fé, na mesma concordância. Deus seja louvado por esta hora, por este momento da palavra gloriosa dEle. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, entre com muita alegria para receber a palavra do Senhor, porque ela é surreal e eficaz aos nossos corações, viva, vida e esperança. A palavra de Deus, ela dissipa todo laço, todo embaraço do inimigo, todo engano. Ela é surreal, ela é verdadeira, ela traz a verdade ao coração dos meus irmãos. A palavra traz a verdade, é a boca de Deus, a palavra que eu vou entregar agora ao coração dos meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, entre com alegria deixando seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, sou grata a Deus pela sua vida. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus, venha no ID, venha juntos, venha nos acompanhe, esteja conosco, tem palavra todo dia, tem palavra, oração, louvor, fique conectado aqui. É um divisor de água para mim, acredito que seja para você também. Cada dia nós aprendemos mais um pouquinho na faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Eu já convidei o Senhor como nosso convidado especial, Ele já está aqui, Ele falou que está aqui, junto comigo. Quando eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, que Ele iria estar aqui. E eu creio, eu acredito nisso, sinto a presença dEle em nome de Jesus. Glória a Deus! Toda honra e toda glória é dada para Ele, que nós venha diminuir todos os dias e Ele venha crescer mais e mais nas nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é linda, maravilhosa. Ela vai trazer muitas coisas boas no seu coração aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós vamos para 1 Timóteo, glória a Deus, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E o que vai falar na palavra é o único mediador entre Deus e o homem. Meus irmãos, é forte essa palavra hoje, hein? O único mediador entre Deus e o homem. Vamos prestar atenção? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aleluia! O versículo 5 vai falar assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos lá? Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar dele? Ele é poderoso. Ele é o nosso único e suficiente na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não há nenhum respaldo bíblico para a doutrina que sustenta a tese de Maria ser uma mediadora entre Deus e os homens. Vou repetir para os meus irmãos entenderem. Presta atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não, senão você não vai entender a palavra. O que o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum respaldo bíblico para a doutrina que sustenta a tese
de Maria ser uma mediadora entre Deus e os homens. A palavra de Deus é muito clara, direta, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Mediador é aquele que intervém para restabelecer um acordo entre duas ou mais pessoas. Mediador é alguém que fica no meio unindo duas pessoas. Cristo é o único mediador, sendo que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus Cristo é aquele que interviu na redenção da humanidade, a fim de restabelecer a amizade entre Deus e o homem, a qual havia sido interrompida por causa do pecado, colocando-se no meio entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. Olha que forte. Gênesis, capítulo 3, versículo 23, versículo 24, que está escrito. Olha que forte, meus irmãos. Ele é o mediador. Vamos continuar para nós entender. O primeiro homem a mostrar a extrema necessidade que o homem tem de um mediador entre Deus e o homem. Foi Jó, quando disse: promete agora e dá em mim um fiador para comigo. Quem há que me dê a mão? Jó capítulo 17, versículo 3. Só o próprio Deus tem condição de providenciar os meios que satisfaz. Só o próprio Deus tem condição de providenciar os meios que satisfaz as exigências da sua justiça. E isso ele fez por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e versículo 21, até o versículo 21. Versículo 18 até o versículo 21. Glória a Deus, aleluia. Olha que forte, meus irmãos. Forte, né? Vamos aprender mais um pouquinho em nome de Jesus. Aleluia. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6, a Bíblia afirma: mas agora alcançou ele misericórdia tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Aleluia, glória a Deus. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Em Hebreus capítulo 9, versículo 15, o escritor sagrado afirma: e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo eu vou repetir. Em Hebreus capítulo 9, versículo 15, o Espírito Sagrado afirma:
e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Amém? Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Mais uma vez o Espírito Sagrado enfatiza que Jesus é o mediador da nossa aliança, cujo sangue da aspersão fala coisas superiores ao próprio sangue inocente de Abel. Portanto, nem Maria, nem Abel, nem qualquer outra pessoa derramou o seu sangue para redimir o homem dos seus pecados. Somente o sangue de Jesus é o que foi derramado para resgate de muitos. Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 28. Somente o sangue de Jesus resgata. Somente o sangue de Jesus resgata o homem do pecado. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Mais uma vez o Espírito Sagrado enfatiza que Jesus é o mediador da nossa aliança, repetindo, cujo sangue da aspersão fala coisas superiores aos próprios sangue inocente de Abel. Portanto, nem Maria, nem Abel, nem qualquer outra pessoa derramou o seu sangue para redimir o homem dos seus pecados. Somente o sangue de Jesus é que foi derramado para resgate de muitos. Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 28. Glória a Deus, aleluia. Somente o sangue de Jesus, meus irmãos, é forte, né? Somente o sangue de Jesus. Glória a Deus, vamos continuar para nós entender. Amém? Deus seja louvado. A Bíblia é muito clara. Taxativa. Olha, presta atenção. A Bíblia é muito clara, taxativa. Jesus Cristo é um único e exclusivo único, Senhor único, Salvador único, mediador único, caminho único, Filho único, Redentor único, Deus. Olha que forte. Você tem alguma dúvida? Então, agora mesmo o Senhor te tirou essa dúvida. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Confirmado, meus irmãos? Glória a Deus. Pode dar um glória? Aleluia. 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 Vamos continuar para nós entender. Amém? Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro afirma: em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar para nós entender. Em Isaías capítulo 43, versículo 11, o próprio Senhor se identifica como o único Salvador, dizendo: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu sou o Senhor. Fora dele não há salvação. Meus irmãos estão entendendo quando a serva fala? Se você não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não vai entrar na porta do céu, meus irmãos. Não se engane, é a palavra de Deus que está falando aqui. Não se engane, não fique enganado. Só Ele tem salvação. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em João capítulo 15, versículo 5, Em João capítulo 15, versículo 5, o próprio Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Vou repetir, João capítulo 15, versículo 5. O próprio Jesus diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Sem Jesus nada poderemos fazer. Sem Jesus nada poderemos fazer. Então, olha a solução. É buscar Jesus enquanto se pode achar. Enquanto está perto. Porque chega tempo que você não vai encontrar mais a palavra de Deus. Vai chegar tempo e época. Não sei qual o tempo, não sei qual a época, mas isso está escrito nas Escrituras. Então o Senhor, quando traz a palavra viva e eficaz para conosco, é para nós aprender dele, da palavra. Porque quando chegar esse tempo, nós vamos estar, como se diz, comer a palavra, mastigar a palavra. É para você aprender. Que quando chegar você vai meditar nela no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua mente. Está gravado. Glória a Deus é como você grava um versículo e você sai meditando sem precisar da Bíblia. É assim que a serva faz. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. 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 Eu vou repetir. João capítulo 5, 15. João capítulo 15, versículo 5. O próprio Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada poderes fazer. Nada poderes fazer. Glória a Deus. Amém? Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo. Meus irmãos, entendeu a palavra? Agora aqui você vai entender muito mais. Você não entendeu a palavra? Aqui você vai entender, que é o resumo, a explicação. Glória a Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo satisfaz as exigências da justiça divina e por meio do seu sangue tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Portanto, somente o Senhor Jesus Cristo possui as prerrogativas de mediador único e exclusivo entre Deus e os homens. Aleluia! Até aqui. Meus irmãos, entendeu o refrão da palavra? Único mediador entre Deus e o homem.
Forte, né? Deus seja louvado por esta palavra. Você amou esta palavra? Essa palavra falou ao seu coração? Então dê um glória a Deus. Fale um amém. Escreve aí no canal. Amém, pastora. Esta palavra foi divina. Esta palavra veio como espada de dois gumes, como diamante no meu coração. Eu tomo posse, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E Deus te abençoe também porque você entendeu e porque você enviou a mensagem. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Então envie. Envie porque você está plantando uma sementinha e Deus vai dar o fruto. É Ele que vai. Ele é um Deus de perto e um Deus de longe, não esqueça. Ele busca onde estiver. Você está orando por alguém? Está longe? Ele vai buscar. Ele vai visitar aonde estiver. Você tem alguma causa na justiça? Ele é juiz e advogado presente. Você tem alguma causa, alguma papelada dos médicos aí? Ele é doutor e médico dos médicos. Glória a Deus, aleluia. Você está com as portas fechadas? Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta, onde não tem parede. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Glória a Deus, aleluia. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Forte, hein? Então, eu te apresentei esse Deus vivo e soberano. Você quer confessar Ele que você não confessou ainda como seu único e suficiente Salvador? E para você que saiu da presença do Senhor, o convite é para você também. Você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente. Vai para um cantinho particular com Ele. É você, Deus e você. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Senhor, perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Eis-me aqui. Salva-me, minha casa e minha família. Eu confesso o Senhor com a minha boca como meu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, essa palavra é para você, crente, é para você evangélico, é para você cristão, é para você católico, é para você espírita e é para você para outras religiões, que tem outras religiões. Essa palavra, a palavra de Deus veio para todos e eu não faço acepção como ele não fez. Seja bem-vindo no canal, se inscreva, deixe o seu like, envie a sua mensagem, agradecendo. Se o Senhor fez alguma coisa na sua vida, glorifique, testemunhe, que esse testemunho, o Senhor te levantou, te curou, te libertou, te visitou, te abençoou, foi para você testemunhar, porque o seu testemunho vai trazer avivamento para outras pessoas, vai despertar outras pessoas, a fé que já está morta, a fé que já está fraca, a fé que não alcança mais nem o teto da casa, não sobe, porque é uma fé fraca. Então, os seus testemunhos levantam pessoas. Não esqueça de testemunhar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou orando pela sua vida de dia e de noite, todas as vezes que eu tenho oportunidade de colocar meus joelhos no chão. Amém? Eu faço como Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia, ou por noite, não sei, mas ele orava. E eu oro até muito mais. Deus está aqui, eu não posso mentir. Quando eu tenho oportunidade de colocar meus joelhos no chão, eu coloco e eu apresento em nome do Senhor Jesus. Então, seja sincero com a obra que o Senhor colocou nas mãos da serva, que Deus é sincero com você. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Deus abençoe. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Porque você creu e obedeceu. O Senhor, Ele ama os obedientes. Ele não tem prazer na vida do desobediente. Amém? Vamos prosseguir juntos, unidos. Isso agrada o coração de Deus. Como Pai, Filho e Espírito Santo são unidos, nós também temos que ser aqui na terra. A união faz a diferença. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.